Olá, queridos, Deus abençoe você. Que bom estar com você mais este momento de ler a palavra de Deus. Essa palavra que é vida, que cura, transforma, renova nossas forças. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Que o Senhor guarde você e toda a sua casa. Que os anjos acampem ao redor da tua casa e te livre e te dê a vitória. Eu profetizo e declaro, Deus Todo-Poderoso, estamos na tua dependência. Vai à nossa frente. Entra com provisão em todas as áreas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 10 ao 12. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois para fim de que fosse adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. E antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, faça primeiro essa saudação. Que a paz esteja nessa casa. Se o homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retire a saudação. Fique na mesma casa e come e beba o que ele lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de uma casa para outra. Quando entrar numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês, curem os doentes daquela cidade e diga ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrar numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira da cidade que grudou nos nossos pés, nós os sacudimos contra vocês. Mas lembre-se disso, o reino de Deus chegou até vocês. Jesus disse mais: isto eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim, e ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestido de roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinza na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até os céus, pois será jogado no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escute, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fique alegre porque o espírito mau lhes obedece, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, o Pai, o Senhor do céu e da terra, te agradeço porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que desse aqueles que escondesse dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. Também aquele a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse: só para eles. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. Gostariam de ter ouvido o que vocês estão vendo, mas não ouviram. Um mestre da lei se levantou e, querendo
encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E é como que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a força e com toda a mente, e ame ao teu próximo como a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali e, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão, e onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele, quando eu passar por aqui, na volta pagarei o que você gastar e mais tarde com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo dos homens assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Jesus e seus discípulos continuaram a viagem, chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta recebeu em casa dela Maria, e sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor. Ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Manda que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, esta ninguém vai tomar dela. Lucas capítulo 11. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, dá-nos cada dia alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo que nos ofende, e não nos deixe que sejamos tentados. Então Jesus disse aos discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite, ele diga: Amigo, me empreste 3 pães, e que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo respondeu lá dentro: Não me amole, a porta está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para dar-lhes os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não levante, porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam a vocês, receberão, procure e vocês acharão, bata, a porta será aberta para vocês, porque todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe, ou o seu filho pedir um ovo? Ele vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que eles pedirem. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar, a multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outro, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediu que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: O país que divide em grupo, que lutam entre si, certamente será destruído. A família que divide em grupo e luta entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupo e lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônio. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônio? Assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso o demônio. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte é bem armado, guarda sua própria casa, tudo
tudo que ele tem estará seguro. Mas quando o homem mais forte ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confia, reparte tudo que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim. Quem não me ajuda a juntar está espalhando. Quando Jesus continuou, um espírito mau saiu de alguém e anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra, diz, vou voltar para a minha casa, onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois vai buscar outros 7 espíritos, pior ainda do que todos ficaram morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más. Pede um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal será dado a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. Eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados, e eu afirmo que está aqui quem é mais importante do que Jonas. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada num lugar próprio para que o encontre na casa e possam enxergar tudo. Os olhos são a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não seja escuridão, pois o seu corpo o seu corpo estiver completamente luminoso, nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e se sentou à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseu, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade, seus tolos. Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro. Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até da mesma hortelã, da arruda e de toda a verdura, mas não são justos para com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentado com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepultura que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: ai de vocês também, mestre da lei, porque põe fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos um dedo essas pessoas ao carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, e os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão, alguns perseguirão outros. Por causa disso, essa gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assinados desde a criação do mundo
começando pela morte de Abel até Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre as portas da casa da sabedoria, e assim nem mesmo vocês entram nela. Os outros e nem deixa os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, mestres da lei e fariseus começaram a criticá-lo com raiva e lhes fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-los a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Lucas capítulo 12. Milhares de pessoas se juntaram de tal maneira de umas pisavam nas outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuide com o fermento dos fariseus, pois isso é como a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que você disser na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês quem deve ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem o poder de jogar fora as pessoas no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso, não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu filho, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas, porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados na sinagoga ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando que vão defender, como vão se defender, ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que deve dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança do nosso pai que nos deixou. Jesus disse: homem, quem deu o direito de julgar ou repartir a propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: a terra de um homem rico as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa, para muitos anos. Agora descanse, come, beba e alegre-se. Mas Deus disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. E aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus continuou: isso é o que acontece com aquele que ajunta riqueza para si mesmo, mas não para Deus. Não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a comida que precisam para viver, com a roupa que precisam para vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Vejam, os corvos não semeiam nem colhem, não têm despensa nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que se preocupe com as outras? Vejam que como crescem as flores do campo, elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. E Deus
É Deus quem veste as ervas do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês vestirá também vocês de uma fé tão pequena. Portanto, não fique aflito, preocupado, sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre preocupados em todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm, deem o dinheiro aos pobres, arranjem bolsas que não se estragam e guarde as suas riquezas nos céus, onde elas nunca acabarão, porque lá o ladrão não pode roubá-la e as traças não podem destruí-la, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa no cinto, conserve as lamparinas acesas, sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar na festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abri-lo. Felizes aqueles empregados que o patrão encontrar acordado e preparado. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se prepara para servi-lo. Mandará que se sente à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alerta, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre-se disso: se o dono da casa souber a hora que o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alerta, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou para todos? Ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a propriedade. Mas imagine o que acontecerá aquele empregado pensar se o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que se esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e comer, a beber e ficar bêbado, então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com pouca chicotada. Assim será pedido muito de quem recebe, e muito é daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho que receber um batismo, e como estou aflito até que isto aconteça. Estou pensando... Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, filhos contra os pais, a mãe vão ficar contra as filhas contra as mães, as sogras vão ficar contra as noras e a nora contra a sogra. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizendo logo vai chover, e de fato chove, e quando sente o vento sul soprando, dizem vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, e por que então sabe explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmo não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra vocês e levá-la ao tribunal, faça o possível para resolver a questão
enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz, e o juiz entregue ao guarda, e o guarda ponha você na cadeia. Eu afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Paz.